Bem-vindos ao primeiro episódio de Além do Treino. É, Vou fazer uma breve apresentação aqui, como é o primeiro episódio. O objetivo desse canal é o quê? A gente falar sobre atividade física, sobre vida saudável, mas falar de outros benefícios que elas trazem pra gente além do treino. E não poderia ser diferente, convidei hoje a Priscila, que é minha amiga de anos, nutricionista, agora corredora também. Uou. E a gente tem uma história muito legal de trabalho juntas. E também temos uma visão de vida saudável muito parecida. Então, por isso que a gente sempre se deu muito bem trabalhando juntas. E não, né? Teria que ser você a primeira convidada. E agradeço de coração. Fiquei tão feliz, né? Sucesso nesse projeto, que alcance muitas e muitas pessoas, muitas mulheres, pessoas que buscam, na verdade, né, saúde, longevidade, equilíbrio, que é isso que a gente está precisando aí. Pri, eu quero que você se apresente e fale da sua formação, do que você faz, para as pessoas te conhecerem um pouco. Então vamos lá. Eu sou nutricionista há 15 anos, tá? Formada, pós-graduada em nutrição funcional, personal NutriChef. E hoje atendo, né, especialmente, né, Sheila sabe, meu cuidado, zelo e carinho com a mulherada. Então, assim, hoje o meu foco totalmente é em mulheres acima de 35 anos que buscam o quê? O emagrecimento, é claro que eu acho que é o que elas mais buscam pela gente, mas elas vão percebendo que não é só isso. Então, hoje eu trabalho com saúde hormonal feminina, então eu ensino vocês, mulheres, a entender cada fase do ciclo, tanto da parte de entender seu corpo, entender o tipo de treino, de alimentação, o tipo de estratégia que você vai utilizar para emagrecimento. Além de tudo, a Sheila sabe que eu amo, né, a cozinha, sou personal NutriChef, trabalho com atendimento a domicílio, dou treinamentos também e cursos de culinária. E agora, vamos lá. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Como está sendo essa nova jornada de atleta de corrida? A Priscila já fez duas meias maratonas. A gente estava Isso. conversando aqui antes que ela começou a correr em julho do ano passado. A gente está agora em Abril. quase maio, né? Uhum, Quase dia 1º de maio já, finalzinho de abril. uhum. E Pri fez duas meias maratonas e outras provas que você fez Eu foram fiz, quais? a 5 e gente, 10, né? Acho que você não, fez. 10. A gente, fiz uma de No Brisas 10, você fez 10? fiz 10 km no Ah, que legal. Brisas, Já estreou nas provas correndo 10 10 quilômetros, aí km, 10 sim, hein? km. Adoro o Atleta, desafio. atleta. Sim. Eu acho que a corrida é algo. A corrida já veio. Na verdade, eu já tinha corrido bem lá atrás, antigamente, né? Antes de ter minha filha, eu fazia, corria, mas era Filha assim. dela vai fazer 15 Vai anos, fazer 15 gente. anos. É, vai fazer Nem 15 parece que ela anos. tem uma filha de 15 Não, anos, né? na verdade, eu me formei e logo em seguida eu tive a Maria. Olha a coincidência. E eu corria naquela época, mas corria sem planilha e nada. Não tinha nem essa vibe que tem hoje. Não, não vou dizer que é uma febre, não é nem moda, né? Que era que é uma moda do bem, mas assim, isso que tá hoje. Uma onda. Uma onda maravilhosa. Mas eu tinha vontade de correr, sempre corri, né? Eu treino CrossFit há mais de 7 anos. Então, sou apaixonada por cross, apaixonada por desafio. E sabe quando você começa a ter aquela vontade de eu ver a Sheila no Instagram, postando, correndo, falando dos desafios dela, aquilo me gerou muita vontade. Daí procurei ela e comecei a fazer as planilhas. Eu acho que foi uma mudança radical, assim. Porque eu desmamei de algo que eu gostava muito, que era o cross. Eu tive que diminuir treino, aprender a respeitar. E me apaixonei por algo que pra mim parecia que era impossível, gente. Porque até 10 km, vai. Quando você treina assim, né, Sheila? Ah, vou ali sair pra correr. Mas você correr Dá com uma planilha. corridinha assim, vamos É. lá, né, galera? Você correr com planilha, você começar a seguir realmente um treino, você se desafiar, você saber que você tem que atingir, né? Quem é da corrida, atingir tal zona, trabalhar com a planilha, seguir o que a Sheila falava certinho, né? Que ia fazer a um, a Escutar dois, os esporros da Sheila. escutar, fortalecer, descansar. Foi super desafiador porque eu treinava a cross e não tinha um direcionamento. E daí foi, pra mim, eu acho que de tudo foi assim, essa questão do estar comigo, tá? Conseguir vencer a mente, porque 5, 10 km, independente o quanto que você vai correr, sempre vai ser um desafio, né? O primeiro mês, o segundo, o terceiro. E hoje, chegando aos 21, que eu acho que eu jurava que eu não ia conseguir. A minha mente não ia deixar. Aí ela me fala esses dias Uhum. assim, Sheila, eu quero continuar treinando pra 21 quilômetros. Porque me faz muito bem. Será que vem uma maratona aí pela frente? Ah, vai vir com certeza. Pelo menos uma na vida, né? Uma. Tem que fazer, né? Juro que vai ser Pelo uma. menos uma, né? Não, eu tô falando a mesma coisa, né? Eu vou fazer minha primeira maratona agora em junho. Sim.
Tô na preparação aí, faltam menos de 2 meses. E eu sempre falo isso, pelo menos uma maratona. Porque Sim. eu não sei como que eu vou me sentir após finalizar a primeira maratona. Eu tenho certeza que eu vou me sentir realizada, sentir que eu sou capaz. Toda aquela sensação de, tipo, de ser desafiador, de... O processo pra maratona, né? O treino, o volume de treino é difícil. Mas eu tenho certeza que quando tu vai lá, passa por aquela linha de chegada que eu sempre falo. Não importa quantas vezes tu passa pela linha de chegada de uma prova. A emoção é sempre É diferente, sempre diferente, é verdade. né? Eu corri 10 km ano passado, foi sensacional. Depois a gente fez outra que foi legal. Agora, os 21 km foi assim, ó. Quando eu atravessei aqueles 21 km Foi em lá em Floripa, Floripa, né? foi em Floripa. A Ai, prova era aquela prova é linda linda. e eu achava que eu não ia dar conta, sabe? E, na verdade, o mais legal é que quem conhece, tipo, a gente super agitada, quem faz CrossFit é treino rápido, são vários exercícios, você tem vários exercícios dentro, né, de 5, 10, 15 minutos. Você ficar correndo 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas, né, que chega a 21 km ali, realmente é super desafiador para uma mente que está acostumada a fazer algo que é toda montada e termina em 5, 10 minutos. E com essa vida acelerada que a gente tem hoje em dia, isso também, né? Falo que a corrida é um trabalho mental incrível. Ai, eu corri sem fome também, gente. Uma experiência incrível, porque você não precisa de nada numa maratona. A energia, as pessoas, já é tudo, sabe? Então vale muito a Eu pena. faz tempo que eu abandonei o fone de ouvido na corrida, né? É muito Porque bom. não, depois que tu começa a entender o processo da corrida ali, do treino, tu se desprende do fone de ouvido, começa a aproveitar a corrida de um outro jeito. É outra perspectiva, né? Assim, mas não tô julgando quem usa fone, porque eu usei fone por muito tempo, né? E eu acho que o fone, nos dias que você tá um pouco desanimado, no começo do treino ele ajuda, Não, é válido, é né? É válido. válido. E nem todo dia você vai estar bem, né? Mesmo a gente, né, sendo mulher, a gente, né, eu falo muito de fase do ciclo, mas uma TPM, gente, você vai na força da vontade, né? Hoje eu faço muita coisa na TPM, eu vou porque eu tenho as provas, então isso eu sei que eu tenho que ir porque são os treinamentos, mas são treinos bem mais leves, mas eu boto fone. Mas correr sem fone nos 21 km foi bem desafiador, porque o fone não funcionou, tá? Não era estratégia. E eu fiquei, gente, juro, pensando assim, eu não vou conseguir. E eu consegui. Quando eu Foi quase atravessei, trágico. foi quase trágico. Mas é o tipo de coisa que acontece, porque tem para acontecer, para você realmente aproveitar aquela energia, o que que é estar com mais pessoas correndo e tá todo mundo no mesmo barco, né? E muita gente me pergunta, mas para você é fácil, porque quem me conhece, me segue, sabe o quanto eu sou apaixonada por esporte, eu adoro fazer um esporte com o objetivo de uma prova. Sempre foi assim, porque isso me motiva. E isso faz com que a gente melhore o sono, melhore a alimentação, melhore o nosso consumo de água, as coisas básicas, sabe? Tenha o tempo de descanso. E pra quem não sabe, a Pri foi bailarina. Dancei, sempre fui envolvida com esportes de competição, né? Nunca consegui ir só para academia, apesar de que, gente, hoje eu faço academia, musculação, tem que fazer. Não é fácil, mas a gente, quando é adulto e a gente tá dentro do esporte, a gente tem que seguir o que ela pede. Até por prevenção de Prevenção, lesão, pra lesão, tudo. E não é também só a gente correr. tem nossos objetivos estéticos também que contam, Uhum, né? bastante, Depois vamos falar sobre uns mitos é, aí também. é verdade. Então, acho que a corrida, né, Sheila, ela é algo que, cara, não tenho medo de fazer algo diferente. Acho que todo mundo é capaz, todo mundo pode. Eu não imaginava nunca que eu ia conseguir correr 21 km sozinha, sem falar. E o que que aconteceu? Nada. O que Eu acontece? tava só subindo aqui o microfone um Aham, o pouquinho. microfone para ficar É mais que ela tava legal. assim, ó, já. Então, assim, então é bem importante a gente ter coragem, não tenha medo. Acho que todo mundo pode e sigam sempre a planilha, gente. Acho que quando a gente pega um mentor, um coach, um profissional que é capacitado, é para seguir, sabe? É isso que eu sempre digo assim. Eu perguntava várias vezes pra Sheila que no começo fazia as planilhas ao contrário. Eu treinava a terceira no primeiro. Eu Ela, querendo não, você matar tem que ela. seguir. Falei, Sheila, tudo errado. E daí, quando eu comecei a seguir, bem certinho, porque eu não tava fazendo certo no começo, eu evolui muito, gente. Eu sempre falo, quem me fala, tô correndo, faz planilha. Você vai evoluir, você vê sua evolução, a Sheila ali te puxa. E é corpo, mente, é espírito, você se sente bem. Hoje, às vezes, eu vou correr porque eu tô cansada, estressada, eu vou correr Ninguém entende antidepressivo. a mente do corredor, que falava assim, tô cansado, vou sair pra correr. É um antidepressivo natural, a gente não precisa nem estar aqui, né, falar de nada sobre ciência, porque é ciência comprovada e realmente a gente consegue aí vencer várias doenças, né, depressão, ansiedade, com atividade física. Eu acho que a corrida ela tem um acesso muito bom, né? Ô, Pri, sabe o que que eu quero que você fale? O que que você acha, como que você acha que a corrida
E os treinos em geral, o CrossFit, a própria dança, quando você fazia. Como que você, o que que você acha que isso influencia até na tua vida profissional? Claro que não por você ser nutricionista, mas eu digo na questão de disciplina, de organização, disso tudo. Uhum. Principalmente agora que você está seguindo planilhas de Planilha. corrida. Organização também, né? Bom, a gente que é profissional, liberal, autônomo, a gente tem que ter uma organização sinistra, né? Porque senão a gente se enrola. Senão o nosso dia que era para ser 10 vira 20, se a gente não souber fazer, né? Começa por aí. Então, assim, ela realmente, ela te bota no centro. Ela faz tu se organizar melhor em tudo, gente. Porque assim, ó, tu vai ter que ter aquele horário que tu tem que ter. Tu tem que ter horário para fazer o aquecimento, tem que ter horário para depois ali, né, dar uma alongada, soltar teu corpo. E as planilhas também de 21 são bem mais longas, né? Então elas exigem mais. Então tu melhora muito a tua performance geral, por quê? Porque tu começa a dormir mais cedo, tu começa a se alimentar melhor, porque tu vê que tu precisa comer direito, porque o dia que tu não comer, tu não vai conseguir concluir ela. Tu não vai ter a mesma força, a mesma resistência e a mesma recuperação muscular também, que seria importante, né? Não é só sobre o treino, é sobre como tu fica depois. Quem faz atividade física já sente a energia que dá, né? Então, assim, ó, principalmente quando eu corro de manhã, eu tenho um dia melhor, mais produtivo. Eu tenho um dia com mais foco, sabe? Agora, quando eu corro à tarde, eu já percebo, assim, que ela já me dá mais uma relaxada. Então, ela tem sensações diferentes. Mas, assim, E o ó, rendimento de manhã e de tarde é diferente? é diferente. Meu, muito diferente. Pra mim, muda bastante. É bastante. Só que tem essa sensação do de manhã eu rendo melhor, porque sempre gostei de treinar de manhã, acabo treinando em jejum, que eu treino bem. Um jejum todo organizado, né, gente? Porque nutricionista a gente Não faz é só todo. ficar sem comer? É, não, tem toda uma organização pré. Por isso que eu digo assim, ó, não é só vou chegar em casa, vou comer hoje, vou lá fazer uns ovos. Se eu tenho que comer, no outro dia correr de manhã, já minha janta tem um horário específico, eu já tenho que botar um carboidrato, porque no outro dia eu vou ter que comer. Então, tu tem um planejamento da semana. Hoje em dia, a minha semana, ela é muito organizada com as planilhas de corrida. Isso é muito legal, porque o que acontece? Porque ela ficou mais organizada do que já era antes. Eu fiquei mais Caxias ainda. E eu melhorei mais ainda. E o que melhor de tudo aconteceu comigo na corrida, né? Além dessa questão do vencer a mente, do conseguir, de eu conseguir ficar ali 2 horas comigo, é sensacional. Às vezes eu corro 10, eu sinto falta de correr os outros 10, sabe? Ah, eu queria correr só mais uma horinha. Porque me deixa muito bem, sabe? Ai, graças a Deus, gente, é um melhor vício da vida e deixa a gente super bem, né? E melhora corpo, mente, espírito. A mulherada que quer emagrecer ajuda a emagrecer. Saúde do Saúde do coração. coração, né? Aumenta a expectativa de vida, você faz amigos, né? Ai, não cai bunda, não cai rosto, não cai nada, gente. É, Tudo bem feito, a gente esses fica mitos aí, daqui a mara. pouco eu quero falar sobre isso. Mas eu acho que de tudo que eu senti desse último ano, né? Foi o sono. Sono? O sono. Eu acho que a qualidade do sono minha, assim, é outra. Porque eu comecei a respeitar as horas de sono. E a Sheila, que sabe sobre sono, estuda sobre sono. Porque a gente não estuda só educação física, né? Exercício. A gente, Fisiologia vocês do podem, exercício, vocês, invenção, vocês nutrição. acreditando ou não, a gente estuda muito mais sobre o comportamento humano, sobre o funcionamento do corpo, do que da atividade física e da nutrição em si. Porque isso impacta em tudo. É. Acho que Não tem como fugir disso. o sono, que é algo que as pessoas têm dormido menos, tá? Eu vou falar de prática clínica, né? A mulherada vem realmente dormindo menos. As que dormem menos, elas têm mais dificuldade de perder gordura abdominal, elas são mais irritadas, elas já estão entrando na menopausa muito antes. Elas têm dificuldade de manter uma dieta, porque elas até conseguem fazer dieta, mas elas não conseguem manter, que é o mais importante. Elas não conseguem dar conta da vida social, porque elas estão sempre cansadas. Elas começam a ter escape da menstruação. Então, assim, tem tanta coisa que acontece e começa lá pelo sono. Então, quando você começa a fazer uma atividade física intensa, né? Bem mais intensa, que te exige muita. Tipo, treinar mesmo. Tipo, treinar de verdade, né? Treinar para uma competição. E você, independente se é 5, 10, 21, vai ser igual para qualquer um. Porque quem começou no 5 precisa de todo o É a processo. dedicação, né? A dedicação. Você vai ter que ajustar tudo. Você vai ter que ajustar sono, tempo de descanso, recuperação, né? A parte de toda de mobilidade, acho que envolve tudo. Então, assim, o meu sono melhorou muito a quantidade de horas. Porque eu comecei a precisar de mais horas para dormir. Dormir não são mais horas, dormir mais cedo, acordar no horário certo e ter mais rotina até no horário de sono, de deitar e dormir de segunda a segunda. Às vezes no domingo escapa um pouquinho. Eu vou um pouquinho mais tarde, mas nunca passa de 1 hora e meia a mais do meu normal. E isso me ajudou muito, sabe? Isso me ajudou muito na minha rotina toda, assim, Não, e de assim, né? Quando, performance. quando tu consegue regular o teu sono, É. melhora tudo. Porque melhora a parte hormonal, melhora o aspecto do nosso rosto, Muito melhora a saúde do cabelo, do cabelo. melhora a nossa disposição pro Humor. dia.
Meu humor, gente, sério, uma pessoa que. Não tem como uma pessoa estar de bom humor dormindo É. mal. Não tem como. Não, Impossível. as mulheres que são, eu digo assim, tem muita vontade de comer doce, muita vontade de carboidrato, como é que tá teu sono? Começa por aí. É por causa da grelina, né? É. E agora tu imagina tu dormir mal e treinar intenso. Você acha que você vai ficar bem? Não. Então não é só sobre correr, é sobre tudo, né, Não, e a gente? gente tá falando da corrida porque é o que a gente vive, assim, É o que a gente. mas falando de todas as atividades físicas, assim, é, não adianta tu querer dar teu máximo dentro do treino, que é 1 hora do teu dia, se nas outras 23 horas tu não cuida da tua rotina. É, exatamente. Infelizmente, Então, melhorei, né? Comecei a performar na corrida, melhorei a minha corrida, que não era boa, não é também mega boa. A gente nunca, acho que não, os não é mais, mega não, boa. Ela tá não, correndo. Gente, ela não, fez. Ó, vou falar. Uma pessoa que faz uma meia maratona em menos de 2 horas, que tu fez 1 hora e 50 aí, 1h57, um pouquinho. é bom demais, É, tá? não, É porque a gente muito sempre, bom. as pessoas exigentes. É que a gente sempre quer melhorar, né? A gente, É, ó, eu fui atleta também minha vida inteira e assim, a gente nunca temos, tá feliz. A gente é que a nunca tá gente feliz. gosta, A é gente é porque a gente competitiva. e trabalha com performance, né? E você observar que você começa a melhorar tudo, né? E saber dizer não também, né? É muito importante, assim. Eu gosto de uma vida social, acho que você não sabe, né? Às vezes não é só sobre o que você tem que fazer, é sobre o que você vai abrir mão pra conseguir o que Acho você que não quer, sabe que eu entendeu? adoro uma vida social, então a minha vida social acaba sendo um pouco diferenciada, porque tem horário, é escolhido os dias. Então até isso é tudo organizado, mas isso te traz muita organização, né? Organização para estudar, para ler um livro. Gente, eu leio livro, eu estudo, eu cuido da minha casa, eu faço minha comida, eu limpo a minha casa, eu atendo meus A Pri, pacientes, eu mando eu saio com as podcast, eu mando amigas, podcast pra ela, ela diz assim, ai, que bom, tô cozinhando, vou ouvir. escuto podcast, tem tempo para correr, tem tempo para descansar, entendeu? Então, tipo, E viver ainda além viver. disso, né? E hoje eu tenho muito mais performance em tudo, né? Isso é muito bom, sabe? Mas, que nem eu falo assim, pra mim de todos, acho que o despertar foi a questão do sono. Porque hoje eu acabo monitorando, eu vejo o quanto que eu melhorei a qualidade, as horas de sono e o horário que eu vou dormir por conta disso. E quando, de vez em quando, claro, a gente tem às vezes um trabalho à noite, alguma coisa, sempre tem alguma coisinha, no outro dia eu já sinto bastante. A gente não sente tão bem porque a gente começa a sentir falta de dormir bem, como a gente sente falta de treinar bem, de correr, de se alimentar bem. E acho que Isso vocês vão sentir um uma dia. frustração grande é tu ir pro treino e o treino não render. É, meu Deus do céu. Nossa senhora. É verdade. Tu assim, tu Por tá. conta de coisas mal Tu sabe que, organizadas. não dormi direito, ou fui dormir mais tarde, não sei o que, aí Sim. no outro dia o treino não rende. Pô, É, é muito decepcionante, sabe? eu acho que é isso, né? Acho que eu falei o mais importante. É. E agora vamos falar um pouco sobre esses mitos da corrida, assim. A Pri, pode falar a tua idade? Nossa, 41. 41 anos. A Pri tá correndo há um ano, sempre, que nem ela falou, foi bailarina, sempre fez musculação há muito tempo, tá há vários anos no CrossFit. Aí tem esses mitos de que o rosto cai correndo Sim, e que a bunda cai. a bunda. Conta a sua experiência pra gente. Minha bunda tá aqui ainda. A minha bunda tá aqui também, hein? Ai, gente, sério. Não, essas coisas, esses mitos são os que mais acontecem, né? Meu, Gila, eu fico É assim, ó. engraçado. É engraçado. Não, é que nem eu digo, dependendo do que lado que você vai, você tem que fazer o certo, né, gente? Mas não existe isso, tá? Gente, sério, eu tava até vendo vários. Esses dias eu até acho que escolhi Mas você sabe que isso alguém da começou com aquele corrida. vídeo da Cláudia Raia, né? Não lembro. Esse bafafá todo falando que fica sem bunda correndo, que a cara cai. A Cláudia Raia postou um vídeo Uhum. dando uma entrevista falando que ela. Que mulher não deveria correr, Sim, principalmente depois dos 30 anos, porque a bunda cai e o rosto cai. eu rosto Aí caiu. teve um monte de aluna minha na época que saiu essa entrevista dela falando assim: Sheila, eu não vou mais fazer treino intervalado, que eu fazia uns treinos Sim. intervalados, né, com corrida na pista que tinha em volta da academia Aham. lá. Fazia uma sequência de exercício e dava uma volta correndo, ou duas. Não vou mais correr porque meu rosto vai cair, a minha bunda vai cair. Eu vi a Cláudia Raia falando, deu, sim, claro, a Cláudia Raia tem muita propriedade pra falar sobre esse assunto. Gente, e eu vejo a mulherada correndo, a mulherada que corre, que você observa que elas se cuidam, né? Que tem uma. Porque, na verdade, sem alimentação também, a gente. Daí pode ser que a cara e a bunda vão cair, né? Eu acho que o maior problema das pessoas que correm, que perdem massa magra, é porque elas não fazem o fortalecimento além da corrida. Elas não treinam com peso, E provavelmente não deve estar comendo direito, né? não comem Porque o gasto direito. calórico é muito maior, né? Nossa senhora. Esses dias eu fiz um treino que deu quase 1.000 calorias. É mais ou menos isso. Esses treinos mais longos, né? Eles são. Mas, gente, não, isso não vai acontecer. Principalmente se você tem um estilo de. Claro, que tem que ter um estilo de vida
organizadinho, né? Mas a mulherada só é elogios, elas começam a correr, começam a emagrecer, começam a ficar feliz. Gente, percentual de gordura baixa muito. Baixa. Eu emagreci, né? Na verdade, eu diminuí, mas na balança não deu muita diferença. Até eu vou fazer agora minha avaliação para ver percentual de gordura, depois eu vou ver, mas deve ter baixou um pouquinho. Mas eu acho até que tô com o corpo bem mais bonito, tá, gente? E até acho que agora a parte dos glúteos, o bumbum, tá até mais bonito. Porque daí, como eu diminui o cross é bem intenso, eu acho que o cross perde mais bunda que corrida. É porque o cross, você pega muito Sacanagem, peso. né? O cross você pega muito peso, Acredito mas muito o forte cross, aqui. ele é um esporte performance. É, Não é igual a musculação que você faz um treino direcionado. A musculação lapida mais o corpo, né? O cross te deixa forte num todo. eu não senti Então, diferença no corpo, pelo contrário, eu acho que meu corpo tá muito mais bonito, sabe? Eu tô muito mais feliz com o meu corpo depois de um ano. tu tá mais slim, tu tá É. Não, e forte. passou um ano, envelheci, hein, gente, pra vocês verem, eu tô me sentindo mais A Pri bonita. tá forte, tá definida e tá mais slim, assim, sabe? É, Porque a mais Pri bonito. você tava bem forte no Tava cross, né? bem fortuna. É, Tava claro que, bonita tipo, que nem eu também. falei, tive que fazer renúncias e sair de um esporte que era com carga, com peso, e para uma outra pegada. Automaticamente lá eu diminuí performance, lá eu diminuí carga para poder correr bem, porque a minha meta era correr bem. E eu sabia que eu precisava baixar São um pouquinho, escolhas, né? porque o cross deixa a gente mais pesada, né? Até por Não, causa do conta de exercício. Então hoje eu treino menos para poder ficar mais leve na corrida, porque tem muita dor muscular também. O pós do cross é nossa, muito forte. e a corrida, assim, ó, quanto mais leve tu tá, melhor. Pode ver que os corredores profissionais são todos Mas se fosse magros. pra perder mesmo, se fosse para perder mesmo, eu que tenho uma alimentação correta, tenho sono, tudo, com certeza eu teria perdido a parte de bumbum e o rosto teria caído muito, né? É. E também a gente tem que ter tecnologia, mulherada, sabe? Olha Que a só gente pode como a usar. gente tá sem filtro, tá? Olha como meu rosto tá horrível da corrida. Tem uns A botoxinhos, gente tudo tá. mais normal, né, Tem um gente? Isso aí faz botox parte. aqui, tem um Eu acho que botox, hoje uma tem várias basezinha. coisas que podem ajudar a gente também a, se for reduzir, mas não vai reduzir assim, né, gente? Não, gente, é absurdo. É porque assim, o que acontece? É, pessoas que correm muito, por exemplo, quem é maratonista e tal, é, tem que cuidar do rosto, tem que cuidar da pele. É o que a gente tava falando. Os outros cuidados além do treino, né? Tem que cuidar da pele, passar protetor, usar boné, evitar os horários do pior sol pra Sim, correr. melasma, mulher que tem, né, às vezes tem Nossa, eu mais mesma. A tendência. Pri até esses dias me perguntou, porque eu tinha muito melasma. A Pri, lembra? Eu tinha uma mancha Sim. horrível aqui, ó. Ainda tem um pouco, mas com o tanto que eu corro, podia estar muito pior. Não, sim, é que na verdade são cuidados gerais, né, Sheila? Acho que não adianta, vou lá É num correr, daí todo. não vai comer, Não não dá vai, pra botar a culpa na corrida, daí não entendeu, vai gente? suplementar, não vai beber água, não vai fortalecer, daí você não vai ter resultado, é claro. Você tem que seguir. Acho que toda vez que a gente quer algo novo, hoje a gente tem essa oportunidade. Quem não pode, talvez, pagar um profissional, um educador físico, um físio, pagar uma nutricionista, você tem informação, claro que não vai ser individualizada, mas hoje acho que a gente só erra por falta, porque a gente não vai atrás, porque É, informação tem, é livros, né? verdade. A gente consegue fazer agora. Se você pode estar pagando alguém para te direcionar, o teu resultado vai ser outro. E daí você está pagando, você segue. Porque as pessoas querem vir e fazer a planilha. Eu quero fazer a minha planilha, não a que tu pediu. Não é assim? As pessoas, sim, Sim, eu quero fazer a minha é dieta. assim. Você tem que escutar, então, o treinador. Se você escuta, eu sempre escutei a Sheila, só eu trocava ali porque eu não tinha perguntado. Não, na verdade foi só uma Eu sou falta de boazinha. comunicação, Foi falta de assim. comunicação que eu que não fui perguntar pra ela, sabe? E era uma coisa, porque eu tava ali com ela, eu não ia lá procurar, entendeu? Então, hoje, até de corrida, eu sempre pergunto pra ela, nem vou procurar, porque eu sei que ela tem experiência, ela tá ali, ela vai me ajudar. Então, eu acho que hoje tem toda uma informação, a gente consegue ter esse acesso e é ridículo isso, gente, a gente botar culpa em coisas que fazem tão bem pra gente, né? É muito mais fácil falar que vai cair a bunda por isso, pra Por ter não mais treinar, por mais uma desculpa se sabotar pra não treinar. a gente fala assim, é muito mais É fácil tua verdade. bunda cair porque você não tá treinando, tá, amiga? É isso. É. Não, não adianta. E quem busca também, né, Sheila, tipo, esportes mais, é uma outra pegada também o corpo, né? É, Você tem que saber o que você quer, se você quer estética ou se você quer um shape corpo de atleta, shape. E também a gente tá falando aqui do quê? De pessoas que são atleta amador, né? Pessoas que às vezes correm por diversão. Então você não vai exato. ficar sem bunda e cair a A gente corrida. não tá falando de um atleta profissional, né? Atleta Sim, que elas profissional têm é outros corpo, né? 500. Elas têm um É. outro corpo, né? E é Realmente, corpo de atleta. atleta. Né? Não É é que nem falar de uma corpo. ginástica olímpica. Meu Deus, as gurias são São fortes, bizarras. assim, pra elas É. serem aquilo, sim que ser fortes, entendeu? Então, a gente não tá falando de estética, a gente tá falando de saúde, de bem-estar, né? De qualidade de vida. E é engraçado, né? Como cada esporte traz um shape muito diferente, né? É. E o shape, ele é importante, né? Mas eu acho que a sensação do bem-estar, que nem eu falo assim, com a corrida. Nossa, Eu não. até podia ficar sem bunda, sabe, gente? Não tô nem aí. Cada Porque eu acho que escolha é uma renúncia. Eu prefiro porque eu ficar acho que sem bunda e com assim, a ó. cabeça boa. E é Eu vou isso, falar entendeu? sério, gente. Acho que a questão do mental, hoje é tão difícil a gente estar com a mente boa, porque é tanta informação, é tanta coisa que a gente vê,
que a gente tá buscando lá fora, o que a gente tem que buscar aqui dentro. E a corrida traz isso, sabe, Sheila? Acho que essa parte é mais importante. Ela traz algo aqui dentro que é muito mais importante pra gente, sabe? O vencer desafios, a gente conseguir completar. Tem gente que às vezes nem consegue caminhar direito, né? Imagine fazer 3, 5 km, que vitória que é, né? E a gente vê isso no grupo, né? Muita gente que não consegue Pra quem não sabe, completando. a minha equipe de corrida surgiu por acaso. Porque eu comecei a fazer provas de corrida e algumas alunas queriam aprender a correr. E aí ia ter o Brisas aqui em Balneário, que é uma prova que é só pra mulheres. E aí eu falei, eu ensino vocês a correrem pro Brisas. E aí, na época, eu fazia planilha com um treinador, que eu ainda não fazia treino de corrida, né? Eu pagava um treinador. E aí eu falei com ele, falei assim, olha só, Douglas, eu quero fazer esse projeto aqui, tu faz as planilhas, daí eu paguei pra ele fazer as planilhas do grupo, isso foi em 2023. E aí eu botei no Instagram, eu falei, gente, vai ter essa prova, eu vou treinar algumas alunas, alguém quer? E fiz tudo de graça, assim, né? Fiz uns encontros presenciais, enfim, pra incentivar a galera a correr. Naquele primeiro ano deu 36 mulheres no grupo. Que legal. A gente treinou durante 2 meses e meio, assim, e fez o Brisas. E essa semana ainda tava falando com a Jana, que é uma aluna minha, que a Pri conhece. Inclusive ela que faz nossos cabelos. Uhum. A Jana, eu falei com ela essa semana, que ela falando da emoção que ela sentiu. Achei um vídeo dela, tal. Sim. E é uma coisa assim, ó, porque teve a Débora também, que é uma outra aluna, que ela falou assim, ela chorou muito. Ela falou, Sheila, nunca na minha vida eu imaginei que eu ia conseguir correr 3 quilômetros. Então, assim, são coisas que as pessoas olham como inalcançáveis, como se eu nunca vou conseguir, eu não sou atleta, não sei o quê. E a corrida é uma coisa muito, como é que fala? Muito abrangente, é muito inclusiva. É muito É legal, pra todo gente, mundo, sabe? entendeu? Se tu esses dias que eu postei um vídeo ali falando sobre coisas que eu queria saber quando eu comecei a correr, eu finalizei o vídeo falando assim, ó. Todo mundo sabe correr. Todo mundo sabe correr. Quando a gente é criança, se eles jogam a gente num quintal, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Correr. Coloca qualquer criança num quintal, num parquinho, o que que ela vai fazer? Vai correr, gente. Pega A pedra. gente sabe, a gente sabe correr desde sempre. A gente só não tá treinando. Porque depois que tu vira adulto, tu só faz a corrida do dia a dia, mas tu não corre mais, né? É verdade. Mas todo mundo sabe correr, você só não tá treinando, entendeu? Então é uma coisa muito inclusiva, é uma coisa que todo mundo pode fazer. Se você tiver um tênis de boa vontade, você corre, não precisa ter um tênis bom. Eu pego muitas pacientes no consultório que elas, não gosto de ir pra academia, ninguém gosta, né? Falo, cara, mas uma hora você vai ter que gostar, hein? Você é obrigado a gostar. Mas faz assim, falei, começa pela corrida, porque é o ar livre. Você começa caminhando, daqui a pouco você dá um trote, é o ar livre, você se sente bem, você tá na natureza, começa por aí. Daí quando tá chovendo, você vai pra esteira. Daí você escuta um podcast que você gosta. Então tudo Ou ver uma tem. E série. daí daqui a pouco elas vão começar a sentir a necessidade, porque às vezes é assim, tem que ser aos pouquinhos, despertar, né? Daí você vai ter que fazer a musculação, vai ter que fazer o fortalecimento quando vê tá na academia feliz. Porque daí tá correndo Cara, melhor. e isso é uma coisa muito É muito real. legal É isso. muito real isso. E olha só, tem vários alunos do Gia, o Gia é treinador de boxe, que eles falam, ui, eu odeio academia. Aí estão treinando boxe, estão com dor no ombro, estão com dor no Uhum. tornozelo, estão com dor não sei aonde. Eu falo, o esporte, qualquer esporte que você pratique, o treino de força vai complementar esse treino. Entendeu? A gente nunca vai fugir de um treino de força, tá? Não importa se é funcional, se é musculação, se é É, crossfit, o que seja. Treino com peso, tá? é. Não, a gente nunca vai poder fugir disso. Por quê? Primeiro que depois dos 30 anos, se você não tá ganhando músculo, você tá perdendo, né? Meu, gente, sério. Uhum. Depois dos 30 anos, se tu não tá na academia ali, ó, ganhando músculo, tu 35 tá piorou, perdendo. Eu vou fazer, 40 aí, então, eu, gente, a eu, eu mulherada vou fazer sofre. 35 esse ano. E 40 anos, gente, é só ladeira. Então, É bem assim, mais difícil construir com 40, claro então que começa é. a construir Não, perder antes, né? peso. É. Olha só quantos meses que eu tô no processo ali, ó, querendo perder Daí peso. por isso que ficou um flácido assim mundo. Passaram Exatamente, uma vida inteira entendeu? não fazendo nada, né, gente? Então é muito fácil. Músculo não se constrói de um dia pro outro, né? É uma massa magra é difícil de. Então, assim, todo mundo que chega e fala, eu sou sedentário, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu falo, você já tentou fazer algum esporte? Qualquer esporte. Correr, natação, qualquer coisa. Começa fazendo alguma coisa que você goste. Sim. Que nem a Pri falou, vai correr, vai Tem caminhar. gente que nem sabe que gosta. Então Nem eu falo sabe. pra elas Nunca caminharem, correr. tentou fazer nada? É, porque a natureza já vai te trazer muitas coisas boas, né? E você, quando você vê, você já tá dando trotinho, né? E aí, quando tu tá ali fazendo a corrida ou qualquer outro esporte, você vai sentir necessidade de fazer um fortalecimento. Não vai, não tem como, vai. Vai ter que fazer. Vai Vai ter que sentir. fazer. Você vai sentir necessidade. Porque, vai doer o joelho. Vai doer não sei o quê. Porque o músculo tá fraco. A gente precisa da Sim. massa magra pra ajudar a gente a fazer bem o esporte. Então, Mas que é uma boa entrada pra mulherada na nossa, musculação e pra se perfeito. cuidar e pra aliviar a depressão, a A gente aqui, ansiedade, ó, melhorar a a qualidade gente de é sono. testemunha da corrida aqui.
É, Mas é é, verdade, gente, é assim, verdade. Não. fazem bullying com a gente, mas a gente vai fazer com os outros Fazem porque bullying, quem entra fica igual. entra pra aceita. Aceita que dói Aceita, menos. aceita, aceita, Aceita que dói menos. Vem aceita correr. e aceita do bem, né, gente? São coisas do É. bem, assim, eu digo assim, são escolhas do bem. São escolhas do Tu bem, isso que nunca eu vê mais uma pessoa de legal. manhã cedo que saiu pra correr mal-humorada? Nunca. Nunca! A gente tá sempre de bom humor, tá Estamos aqui, ó, rindo. sorrindo. É Você não vai verdade. ver. Se você falar que correr dá ruga, é só porque você tá sempre feliz correndo. É verdade. Sem Essa contar o foi boa. café e a resenha depois da corrida, que sempre rola também, né? É, não, mas é. Não, mas é sério, é isso. E hoje em dia, sempre, qual que você vê que a maior dificuldade das pessoas em aderir a um plano alimentar? Hum, Não, assim, ó, tipo, no geral, tipo, ah, não, passei o planejamento tem ali, por dificuldade. quê? Por que que não segue? Falta de vontade. Disciplina. Disciplina. As pessoas querem tudo muito pronto, então elas desistem muito rápido, né? Mas elas esqueceram que para elas começarem qualquer planejamento alimentar, vai ter renúncias. Quem escolhe a criança, né, gente, que não sabe o amanhã, eu acho que bom que a gente teve essa oportunidade na vida. A gente teve momentos que a gente pôde escolher sem pensar e que a gente não sentia tanto, né? Criança come um McDonald's, desculpa falar, um lanche, né? Um Tá. sorvetinho, né? E vai dormir super bem, né? Se a gente for fazer isso, a gente acorda no outro dia com uma Zoado. energia zoada, né? Porque a gente está envelhecendo, a gente precisa de nutrientes. Então as pessoas elas têm dificuldade de fazer renúncias. E é o que nem sempre falo assim, ó. Por isso que eu digo, a atividade física eu sempre peço, comece para ontem. A pessoa já vem sem fazer, eu tento estimulá-la de várias formas a começar, nem que seja em então você vai subir a escada do prédio. Por quê? Porque ela começa a ter um maior cuidado e ela começa a olhar para a alimentação melhor. E a gente sabe, sim, quanto a alimentação ela é importante, né? Para a gente no processo de emagrecimento, para melhorar a recuperação muscular. E ela é fundamental, assim, não adianta só fazer atividade física e não se alimentar. Então, assim, se a pessoa, ela entra na atividade física, eu já percebo que ela já começa a se cuidar melhor, né? Que engraçado. São os famosos hábitos angulares, É, né? Que exatamente. tu É bem começa. isso. É hábito angular. É igual tu, ó. Tu começou a correr, começou a dormir melhor. Uhum. A tua alimentação sempre foi boa, Melhorou até, né? mas tá melhor ainda? Tá, porque eu tenho que ser mais regrado ainda, Tá mais sabe? intencional a tua É, alimentação, né? é. Pra Eu tenho que ser um pouco performar na mais regrada, corrida. porque eu sempre tenho que comer bem. Eu não consigo deixar, sabe? Graças a Deus. E suplementação também melhorou bastante. Que era algo que eu suplemento, mas como eu sempre tomo, eu como muito bem, então, graças a Deus, a gente precisa suplementar, todo mundo precisa. Mas como é muito tempo se alimentando, meus exames sempre estão muito bons. Mas eu tive que dar uma regrada um pouco mais, porque aumentou muito a intensidade. Eu tô envelhecendo, né? Já Gasto tenho 41, calórico. né? Eu tenho já perimenopausa, eu já tô naquela época que a mulherada começa a sentir muito as questões hormonais, a gente sente já, sabe, que não tá tão legal, o cabelo mais fino, a pele tá mais seca, mas é fisiológico isso vai acontecer com todo mundo. Então, assim, acho que a suplementação também entrou bastante nisso, sabe? Tá bem Aham. mais focada. Mas as pessoas têm dificuldade da renúncia. E elas têm assim, ó, elas querem emagrecer, mas elas não querem parar uma vez a semana por 3 horas e fazer a própria comida. Ou se organizar financeiramente para contratar alguém, ou deixar de sair, fazer alguma coisa, ou comprar alguma coisa que ela gosta, para botar aquilo como prioridade, se ela não pode, para estar comprando essa comida mais saudável, né? E daí a desculpa é: eu não tenho tempo para cozinhar, eu clico no aplicativo e eu peço a comida, eu como qualquer coisa, Uhum. né? Mais barata, às vezes nem tão barato, porque quando ela vai ver no final do mercado, Absurdo. ela gastou muito mais. Então são escolhas, sabe? Então acho que hoje alimentação, nutricionista, educador físico, né? Suplementação, um médico te acompanha, principalmente mais mulherada. Acho que a gente tem que ter um médico que trabalhe na questão hormonal, acima de 30, 35, 30 anos, pô, beleza, vai começar bem antes, vai sentir muito menos os efeitos colaterais, mas com 35 a gente tem que procurar esses profissionais, eles são o nosso plano de saúde, que hoje é caro, poucas pagam, É porque as pessoas falam muito em tipo, ah, médico, ah, não sei o quê. Mas se a gente trabalhar prevenção desde prevenção, cedo, pra trabalhar longevidade e tudo, se a pessoa se alimenta bem, dorme bem, faz atividade física, gente, não vai gastar com médico. E é um desespero, né? Vamos supor, quem tá acostumado a organizar, acha ele é que nem eu, a gente cozinha a nossa própria comida. Assim como eu, tudo é fácil pra nós, né? Gente, não é fácil. É fácil pra Não, você fazer tudo que você faz? não. Não é É que a gente fácil. já tem essa rotina, a E gente sente já, falta, tá? Sente muita falta. pra gente é agora, É, tipo assim, como a gente sempre foi disciplinada, fica é. mais fácil, mas porque a gente já construiu esse hábito. E não é só porque a gente estuda, é porque a gente botou na prática, a gente sente no corpo, na nossa saúde, o quanto isso é importante, sabe? Eu acho que é uma coisa que é muito além. Se eu deixasse de ser nutri hoje,
qualquer outra profissão, isso tudo vai sempre fazer parte. Eu vou buscar uma nutricionista para estar me guiando, para estar me atualizando, para eu sempre estar fazendo o meu melhor, porque eu sei o quanto isso é importante para mim, sabe? Então, assim, as A pessoas gente têm não essa ia preguiça, conseguir sabe, viver de Cristina? outro jeito. Infelizmente. É sempre desculpa. Eu não tive tempo, eu não comi salada porque eu não tive tempo. Tá, a salada higienizada. É mais caro. Tá, onde é que a gente pode economizar? Onde é que eu posso diminuir para você comer melhor, sabe? Então, Gente, é mais caro, tipo, R$ 2. é que na verdade a gente arranja muita desculpa, a gente se vitimiza muito e a gente acaba não fazendo as melhores escolhas porque a gente é sempre uma vítima, né? É. E vítima não, a vítima ela não vai pra frente, né? Então a gente vai ter que fazer renúncia, não adianta. Não existe milagre. Não, Não não existe mesmo. milagre, né? No processo de emagrecimento, saúde, enfim, a gente conta muito do paciente, né? A gente é só Sim. um veículo, a informação, e a gente, claro, a gente trabalha com A comportamento, gente, eu vou a gente, sentindo o eu paciente, né? sempre falo que o nosso trabalho é a ferramenta para as É, pessoas conseguirem o eu que elas sinto querem. muito o paciente, assim, dependendo, mas até meus pacientes que às vezes são muito vítimas, que tem várias, assim, sabe? Que, tipo, é Ah, com muito. treino A também, culpa é de acontece todo muito. mundo, chega uma hora que eu dou. Não, espera, assim não vai dar certo. E até que eu consigo, até que você tem que buscar um psicólogo, porque daí você tem que trabalhar comportamento, porque daí Total. eu não consigo mais fazer, porque você vai estar gastando dinheiro comigo. Então, assim, as pessoas têm dificuldade de parar para organizar a alimentação delas. Eu acho que quando elas têm pronto, elas conseguem executar muito melhor, assim, É sabe? a famosa falta de tempo, que na verdade é uma falta de prioridade. É só ver quando você fica nas redes sociais, você já tem tempo para cozinhar. Abre ali. Sempre falo para as minhas alunas quando elas diziam assim: ah, eu não fui não fui correr direito essa semana, não faltei no treino, não sei o que, não deu tempo, não sei o que, não deu tempo de fazer alimentação direito. Abre ali nas configurações do teu Instagram e vê quantas horas você passa por dia ali. E é muito doido, assim, vou dizer assim, a palavra que dá nos memes. Pra você é fácil, né? Porque você cozinha. Quem sabe eu cozinho muito rápido, eu tenho muita praticidade. Mas, gente, Mas se tu eu tentar, tu paro também pra vai fazer. aprender a ter Mas mais eu prática. paro pra fazer isso, entendeu? E eu tomo, às vezes, um tempo que era pra tá descansando, tá, às vezes, talvez lendo livro ou ficando com a minha filha, porque eu sei que aquilo vai ser bom pra nós durante a semana. E, meu, isso agiliza muito, né? Esse final de semana foi um exemplo que eu viajei e essa semana tava muito corrida. 2 semanas bem corridas, com feriados, ela acaba, sabe, prejudicando bastante. Assim, eu não consegui deixar muito organizado. Mas, gente, pergunta se eu saí, se eu cliquei, comi qualquer coisa. Eu dei um jeito. Eu acordei mais cedo, ontem à noite fiquei até mais tarde, já A organizei. gente sempre consegue fazer É, só, escolhas melhores, só né? que isso me estressou um pouquinho, porque eu tô acostumada a ter tudo muito pronto, tiro ali e só esquenta. Então, eu tive que lavar a louça, perdi mais tempo. Então, assim, o que eu poderia ter economizado em 3 horas no final de semana, eu vou perder mais tempo durante a semana, porque eu tive essa viagem e acabou, tipo, não consegui realmente na agenda organizar. Eu não dei prioridade para isso. Mas é Mas eventual foi um isso. final de É, semana, isso não é é sempre. eventual. O problema é que as pessoas fazem isso sempre. Elas fazem isso há 10, 20, 30 anos e querem que a gente resolva em uma consulta. Em quanto tempo eu consigo perder 10 quilos? É isso, É né? isso, em uma consulta. Gente, processo de emagrecimento, eu digo emagrecer mais fácil, difícil é você manter os hábitos, manter o seu peso. Não, e hoje em dia, muito assim, ó, Monjaro, Ozempic, tem tanta coisa que a galera usa É, como atalho pra conseguir chegar no peso que quer, sim, porém, eles vão continuar precisando da gente pra manter esse peso depois. é verdade. Além dos efeitos colaterais que a gente sabe que são terríveis, né? É, Eu nem, não sou né? contra, eu acho que casos e Não, casos, também né, não. a serem estudados, mas eu acho que as pessoas não, nem tentam, né, Eu acho fazer o que básico. essas medicações estão aí para facilitar a vida de pessoas que têm obesidade, que têm diabetes, que necessitam, porque uma pessoa que é obesa é difícil, né? A gente Assim, sabe que é é mais muito difícil. difícil. Às vezes pode ser um start, Obesidade é né? doença, né, Pode gente? ajudar, mas não é a solução, né? É porque esse remédio foi feito para ajudar a pessoa a iniciar ali. Só que não adianta só usar o remédio. É aquela coisa de você ter um acompanhamento, Sim. principalmente psicológico, quando tu começa um Tem que mudar tratamento desse, comportamento, né? porque é mudança comportamental. É hábito. Eu sempre falo com algumas alunas que têm processo de emagrecimento. Ah, comecei na Nutri. Ah, não sei o quê. Ó, você já tem que pensar como a pessoa que você quer ser. Primeiro a gente tem que ser pra depois ter, né? É tipo assim, eu vou começar a fazer uma dieta, não sei o que e tal, beleza. Aí a pessoa, atualmente, como que é a tua alimentação? Ah, eu como isso, isso, isso. Come um monte de besteira, come tudo errado, fora de horário, vai jantar tarde, não sei o quê. Se você quer ser uma pessoa magra, você já tem que agir como uma pessoa magra. Exato. Ter Tem hábitos de pessoa magra. É hábitos de verdade. pessoas magras, Mas é né? verdade. Então, assim, você já tem que agir como tal, né? Mas eu não sou, eu sou gordinha, eu sou não sei o quê, minha rotina é essa. Beleza, você tem que começar a mudar isso, É, o teu dia a dia. Isso que a Pri falou, de fazer boas escolhas, de não sei o quê. Porque é difícil você começar uma dieta. sim.
É difícil. Gente, é muito difícil. O processo de emagrecimento... Ó, eu sempre fui disciplinada. A Pri sabe, a Pri me passa a dieta, eu consigo seguir, meu... Né? Até quando eu não tô com planejamento alimentar, Sim. minha alimentação é muito saudável. Mas, cara, o start ali, ó... Até pra mim, quando a Pri passa planejamento... No começo é tudo diferente, né? Pri, hoje, inclusive, a gente vai mudar meu cardápio. Sim. Que falta pouco pra Estratégias maratona, novas, né? né? Mas assim, o começo é sempre difícil pra todo mundo, até pra gente. Mas é por isso que a gente tem esses profissionais que somos nós, né, para orientar vocês. E é que nem eu falo, assim, eu vou dando umas pinceladas no início, principalmente quando o paciente vem muito fora, né, da curva, assim, e as pessoas vêm bastante. Então, às vezes tem que mudar tanta coisa para não dar um desespero e o paciente sair correndo, a gente vai aos pouquinhos, né? A gente faz escolhas, a gente até muitas vezes coisas ficam no cardápio para a pessoa conseguir fazer essa adaptação, que eu acho que é a melhor forma, sabe? É porque às vezes ela ainda ter alguns alimentos, mesmo que não sejam os melhores, saudáveis, Digamos que é ela já tem indispensável. outras coisas melhores. Já melhorei 30, 40% de algo que estava totalmente errado, sabe? E assim, né? Atividade física e sono, gente, sempre, eu vou dizer, para mim a parte mais difícil hoje de todas as minhas pacientes é o sono. E a segunda é as que não gostam de atividade física e fazer atividade física. Cara, Fica bem e difícil. como é difícil enfiar na cabeça das pessoas que elas precisam dormir melhor. E quando elas conseguem fazer isso, como fica mais fácil todo o processo de emagrecimento também. Então tá uma onda, assim, ó, das pessoas dormirem pouco e trabalhar muito. Sim, tá. Assim, aí fica no celular até de madrugada, eu tava produzindo, tava não sei o quê. Eu sou Aí eu produtiva acordo à assim, noite. sou noturna. Não sei de onde vocês escutaram isso, gente. Ei, eu sempre brinco com todo mundo. Noturno, eu sou Todo noturna, mundo pra que mim fala é um que é terror. noturno, eu Não falo, existe tá, isso. mas tu enxerga no escuro, senão tu não é noturno. Não, Se tu não a gente enxerga no se cardiando, a escuro, gente não nasceu pra fazer as não. coisas à noite. Nenhum ser humano é noturno. Nenhum. Não. No máximo tu é extremo vespertino. Deu. Não existe isso, mas tudo bem. A gente consegue acreditar nas próprias mentiras da gente, né? Que são essas, eu não tenho tempo, eu não sei, eu não sei cozinhar, tá? Não sei como contratar, mas eu não tenho dinheiro, mas vamos organizar. Então, tudo Aprende é a possível. cozinhar. Aprende, vai ter que aprender. Eu Não tive precisa que ser uma aprender comida tanta coisa que eu não gosto de deliciosa. fazer. A vida é isso, gente. A vida Até adulta é passar isso. roupa, eu não queria aprender a Cara, passar roupa, mas eu aprendi. e a vida adulta é isso. Limpar o Entendeu? banheiro, eu não queria também, eu limpo. A gente tem que limpar, né? Fazer o quê? Tem várias coisas que Dá a pra gente não viver na gosta, né, sujeira. gente? Aquela... A gente não pode ter alguém limpando a nossa casa todo dia, a gente limpa, entendeu? Eu tenho que aprender até a dizer sim pra minha filha, pra várias coisas que ela gosta, porque eu quero que ela aprenda a se alimentar com equilíbrio, entendeu? Então, assim, e isso da alimentação, eu vejo muito isso, porque, né, trabalho com treinamento, as minhas alunas vêm muito, mas é muito difícil fazer dieta, mas é muito difícil não sei o quê. E isso que tu falou de acrescentar as coisas aos poucos, né? Eu sempre dou dicas, assim, pras minhas alunas, de tipo, tá, tenta comer mais fruta, bota proteína nas refeições, inclui, O básico, inclui legumes no almoço e no jantar, coisas que as pessoas não fazem, que assim, pra gente é óbvio, mas que pras outras pessoas não é, né? E que o pouquinho que tu muda, assim, na tua alimentação, principalmente isso que tu falou da parte do sono, tenta parar de olhar o celular uma hora antes do horário que tu quer dormir. básico, simples. Cara, isso aí, o celular é o principal, assim, ó, porque as pessoas ficam, hoje em dia a gente usa o celular pra tudo, pra tudo. É difícil a gente conseguir ficar assim, uma hora livre do celular, usa pra trabalhar, usa pra isso, usa pra aquilo, mas assim, é um vício que faz mal pro nosso sono, pra nossa rotina, pra várias coisas, até pro nosso convívio com as outras pessoas. E as pessoas mandam mensagem depois das 8, né? O meu celular eu desativei. É bem importante isso. Eu não Isso é recebo, algo que eu ainda tenho depois me das 8 regrado horas mais. eu não Não recebo. tô ainda 100%, mas O vou meu chegar. WhatsApp funciona das 8 às 8. E eu gosto de ser o 100%, porque o 100% eu sei que vai fazer bem pra mim, sabe? Então, mas eu não tenho respondido muitas mensagens depois das 8 e tenho ficado mais desconectada. Faz bem, né? Tipo, eu não trabalho à noite, porque eu sei que eu sou uma pessoa de ciclo circadiano organizado, eu sou produtiva ao longo do dia, e aquele horário tem que descansar, porque se eu começar a querer, vou arrumar um e-book, vou fazer uma dieta, vou responder um paciente, A gente vai longe, você né? se conecta, né? Então ali é meu momento do livro com a minha filha, jantar cedo, né? Que é algo que a gente sempre tenta fazer o máximo, o mais cedo possível. Às vezes eu gosto de assistir uma série, né? Uma série que me deixa com sono, porque daí eu Uma ligo. coisa leve. Geralmente eu faço no sofá, não faço na cama, porque é importante fazer no sofá. É verdade. Isso daí é uma dica muito boa. Cama é dormir. Cama é pra dormir, É gente. pra dormir. Porque daí teu corpo, ele fica conectado, ele fica ligado, ele não sabe que a cama é o momento pra desligar. Isso também é bem legal. É tu, literalmente, tu gerar informação pro teu corpo que tá na hora de desligar. Desligar. E ela na cama. Né? Então, geralmente eu faço no sofá. Daí quando eu começo a ver que eu começo a capotar, eu já vou pra cama, Não, tá tanto tudo que desligado. tanto que eu nem tenho TV no meu quarto. É bem importante. Faz tempo que eu né? não tenho TV no quarto. A gente fica, né, deitado, vendo TV, não sei o quê. Sim, daí é pra dormir, né? Essa é a verdade, o mais correto.
E essa dificuldade que as pessoas têm de se desligar do celular, se desprender um pouco assim, ó. Porque quando tu começa a valorizar o sono, É. é assim, ó. O que que eu tenho percebido muito nos últimos anos? As pessoas estão workaholic, né? Tá assim, tá tudo Performance. performance frenético. Mas não a real performance, a performance que elas inventaram na cabeça delas, que é tipo, tu dormir tarde, tu acordar cedo, trabalhar trocentas horas por dia, né? Treinar pesado, fazer cardio, a dieta ali, não sei o quê. É tipo uma vida de. Não é nem de atleta, porque atleta não é assim, Sim, é. sabe? Elas criaram, É burnout, né? muitas Com pessoas certeza. criaram Isso é uma performance. vida de alta performance, que na verdade não, isso não tá Se tem performando performance e nada. tudo, não tem saúde daí. Não tá E performando performance porque tu é tá também tudo, né? prejudicando a tua saúde. E automaticamente tu nem tem relações, né? Porque Se quem tu, consegue meu sobreviver. Deus, e trabalhando de domingo a domingo ainda, acorda Sim, 4 da manhã, vai a dormir performance é meia-noite, você estar bem em todas as áreas, né? Eu acho que performar em todas as áreas, eu acho que isso é super importante. inclusive no sono. Saúde, sono, nas tuas relações, na tua vida profissional, acho que É, isso é performance hoje, né? As pessoas estão confundindo muito. eu E acho estão que acabando com a saúde delas. acabando com a saúde delas. E daí não Porque emagrece. não emagrece, porque Não isso é uma emagrece. informação muito importante que as pessoas não sabem que quando você tá com o teu sono desregulado, isso É. atrapalha muito no E das emagrecimento. mulheres com 35 anos, né? Com sintomas sinistros de perimenopausa, que era pra estar bem mais Com tarde. 40 e poucos, né? Com 40, pior ainda, tem mulher aí, né, na menopausa muito antes, sabe? Estão sentindo coisas muito antes. As dificuldades também do próprio engravidar, né? É verdade. É claro que a gente está engravidando mais tarde, mas hoje a gente tem a tecnologia, a gente tem a ciência, a gente tem hoje, consegue engravidar mais tarde, mas para engravidar mais tarde, você tem que ter saúde. Eu também acho que o sono é uma das principais coisas. Que quando qualquer pessoa começa a treinar comigo, que eu passo para nutricionista, enfim, a gente trabalha, né, o comportamento É. num geral. A gente avalia a rotina inteira da pessoa. A gente não avalia só aquele momento ali, porque como eu falei antes, a pessoa passa 1 hora por dia comigo e nas outras 23. É. Porque isso vai influenciar no resultado que eu vou dar para ela com o treino também, né? Porque acontece muito, que nem você estava falando. Ah, às vezes as pessoas, ai, mas eu não tô vendo resultado. Eu tô treinando todo dia, eu tô comendo bem, não tô vendo resultado. Mas como é que tá teu sono? É. Como é que tá o horário de descanso? Porque no descanso a gente produz hormônio, É. no sono a gente produz hormônio, a gente faz o reset ali, né, Exato. É. do nosso cérebro, do nosso corpo, Tem como monitorar para saber, que eu acho legal, né? Não precisa ficar bitolada. enlouquecido com isso bitolado, mas assim, é que a gente acaba estudando, então a gente bota muito em prática, a gente acaba Não, vocês não sabem, no off eu e a Pri. bitolada. Mas é que o nosso bitolado é Nossa, porque a eu gente li tal trabalha com isso, coisa, eu então a vi gente tal precisa entender. podcast, eu vi um estudo, eu vi não sei o quê. A gente é bem louca, A assim. gente precisa estudar isso. Então, pra gente, isso daí, a gente tem. É um tesão por isso, né? Tipo, a gente quer Mas a saber gente como é é que bem funciona. louca pra ajudar vocês, entendeu? A gente É, é bem louca, a gente testa na gente. mas até monitorar o sono, essas coisas do ciclo, eu peço muito pra mulherada ter essas ferramentas, porque as pessoas não se conhecem mais, elas se desconectaram da saúde delas, do ser, e elas não entendem mais nada. Tem mulher que não sabe nem quando começa o ciclo delas, não sabe os dias. E quanto isso é importante pra nós mulheres, porque nós não somos Hoje que nem em os dia tem homens, a gente é bem aplicativo independente. que tu monitora teu Te ciclo, lembra? gente. Pergunta, como é que você está hoje? Você pode se sentir cansada, você pode sentir com dor no seio, você pode sentir com cólica. Cara, às E é vezes muito me dá legal medo, isso, às porque vezes isso me dá ajuda. medo o É, aplicativo. é. Do nada eu vejo aqui no relógio a notificação assim: hoje, eu com dor de cabeça. Hoje você pode sentir dores de cabeça. Eu assim, obrigada por avisar, já tô. Sim. E é bem importante isso, né? Eu acho que se a gente tem que usar essas ferramentas são legais pra gente ter esse autoconhecimento, que às vezes as pessoas têm dificuldade. É Eu verdade. tenho umas que gostam de escrever diário, assim, que é legal também, né? Não, e é incrível como as pessoas não se conhecem. Não. Não se conhecem. Ah, tu dormiu bem? Acho que sim. É. Até porque a gente não aprendeu isso na faculdade, né? Não, não aprende. Isso a gente vai aprendendo, Se especializando estudando, se mesmo, né? especializando e, né, e tá vindo cada vez mais isso, como isso é importante, né? Então isso é É, bem importante pra gente estar olhando tudo isso. é verdade. Então, assim, as nossas dicas são: cuidem do seu sono, do seu descanso, né? Façam uma atividade física. Bebam água. Meu Deus, a gente bebeu. Olha aqui, a gente bebeu a jarra inteira de água aqui. Muitas vezes você. Ai, uma dica super que é bem básica, mas todo mundo já ouviu isso, né? Às vezes a gente tá com fome, na verdade a gente tá desidratado. Então, antes, quando a mulherada que sente fome o dia inteiro, primeiro bebe água, pra observar. Tá bebendo água, né, a quantidade certa no seu dia, é o primeiro sinal, né? Ô, E Pri, desidratação, isso né? aí, ó, de tipo, no mínimo 2 litros de água. Não, a gente tem hoje o cálculo, né? Tem, né? Muita gente fala, eu bebo 2 litros de água. Não, mas às vezes não é isso.
É o 35 ml para É cada de quilo. 35 ml a 40, né, ml de A água gente que por tá com quilo de esse nível de peso, né? corrida, pode A ser gente usa 40, 40 ou 50? eu tenho usado 40. É? Tá. 40 ml E daí, claro, nos dias mais quentes dá até pra aumentar, mas acho que nem consegue, tu pode desidratar, né? Aham. Esse que é o problema da corrida também, porque a gente tem uma tendência a beber mais água, só quanto mais água a gente bebe, Mas a sai. gente mais sai os eletrólitos, então a gente tem que fazer reposição. É. Então a gente vai meio que equilibrando, por isso que a gente usa muito repositor de Sim. eletrólitos para poder dar esse equilíbrio. E essa onda que tá agora da galera bebendo água com sal de manhã? É. Tá bastante gente, eu vejo algumas pessoas que eu sigo assim, que de alta performance, Ah, sim, acorda, toma 1 litro de água com. Tem aquele sachê de sal que é pra reposição Ah, mesmo, né? sim. É, mas tem que tomar cuidado, né? É, eu tô perguntando Tem porque. que ver, porque na verdade tem que avaliar Não que eu caso vá por fazer, caso, tô né? perguntando de curiosa. Porque por conta, tipo assim, eu já peguei paciente que fala, eu bebo 5 litros de água e a mulher tinha que beber 2,5 litros. Falei, não, tudo em excesso é demais. Por quê? Por conta disso, entendeu? Porque ela vai perder magnésio, potássio, sódio, daí a pessoa desidrata. Aham. A pessoa, tipo, começa a sentir dor de cabeça e não sabe por que tá desidratando, entendeu? Tá desidratando por quê? Porque tá eliminando os minerais. Olha que engraçado. Então, tudo isso é sobre controle, assim. Tudo Mas em excesso faz mal. essa questão que eles estão tomando é pra gente que é mais de elite, né? Por conta de quanto que eles perdem, a quantidade de líquido que eles perdem, às vezes ali no treino é muito grande. Então, às Tá vezes aí eles outra fazem pra coisa. repor, pra segurar o que eles vão perder Entendi, lá. E daí eles não entendi. precisam tomar tanta água, porque quanto mais água você vai tomar durante um treino, mais você vai eliminar esses É, eu tô minerais. repondo E daí começa a eletrólitos. ter cãibra, dor de cabeça, sabe? E começa a entrar fadiga em Eu tô treinos repondo longos, né? eletrólitos agora. E agora meu volume de corrida vai só subir nas próximas semanas, né? Daí a gente vai mudando a estratégia e vai. E aí, assim, mas eu calculo tanto de água, eu bebo em média 3 litros de água por dia. É mais ou menos isso. Até porque a gente treina, né? Então a gente tem dias mais intensos também. Então, Aham. geralmente, quem treina, assim, e treina, tipo, né, o estado que sai a nossa roupa da corrida, né? Então, assim, tu sabe que tu perdeu bastante. Então, geralmente, pra quem treina, eu boto aí uns 40 ml pra quem tá fazendo corrida, porque realmente, principalmente nos dias quentes, né? E daí, sempre com eletrólitos. O meu dia de treino sempre tem eletrólitos, né? Por conta que é super importante, Sim. sabe? Mas tem que tomar cuidado. O que eu vejo, E é assim, quem melhor até faz depois da jejum, corrida, né? é, Depois, você né? pode usar antes e depois até né? Porque o antes segura a vontade de fazer xixi. Ah, legal. Porque dá bastante, né? Eu Isso é tenho bem comum. tomado o Jungle, aquele. É o Jonga também. Ele é um. Até É tinha ali. tipo um Gatorade, só que ele é melhor, É, né? Mais ele é uma saudável. delicinha. É, ele é bem gostoso, né? Ele é A super base dele é bom. com água de coco, né? Com água de coco. Eu acho Uhum. bem gostoso. Ele é mais. E ele é mais suave, assim, ele não é forte, né? Eu O também. Hoje sabor. até Eu não postei, gosto. hoje até postei nos meus stories lá que eu tomei um Ah, eu depois da vi. corrida. Uhum. Eu tô tomando um antes de correr, um desse. Sim, E depois eu tomo um líquidos. é legal. Porque são dois tipos. É. Porque o antes você já vai hidratada. Olha que legal, você vai hidratada. E daí, como não foi só água, ela botou os minerais. Então vai segurar. E os próprios minerais também seguram de tu não expulsar mais água e seguram dos efeitos colaterais que tem. Legal. Que é dor de cabeça, que às vezes dá, Não dá uma cãibra, pressão na boca cabeça às seca, dá uma vezes? pressão na cabeça por Nossa conta disso. senhora. Sabe? E evita que você fique fazendo muito xixi, por isso que a galera usa sódio também, porque ele segura. Entendi. Então é bem É, interessante não, mas eu isso. tava vendo até um pessoal da musculação e do jiu-jitsu tomando água com É, sal de manhã. Aham. Eu fiquei não daí, sem entender muito, mas também não pesquisei muito o assunto. daí também. Depois eu dar uma pesquisada nisso. É, mas sabe o que que outro assunto que eu acho muito legal da gente falar, né? Não que isso seja legal. É essa comparação no Instagram. Por exemplo, tem as minhas alunas que correm ali, que é todo mundo amador, né? Tá aprendendo a correr, comparando o pace com Manu City. Dá até uma tristeza. A Manu City é uma fofa, eu adoro ela. Eu sigo ela. Mas assim, tu fica vendo essas meninas que são influencers, que correm e tal, que não. Até nem são atletas profissionais, mas elas são influencers, elas vivem treinando, passam o dia treinando. Então não tem como ser ruim a corrida delas, né? Sim. Aí muita gente se comparando, assim, querendo replicar os treinos, replicar a alimentação, replicar suplementação. Então, assim, isso daí é uma coisa que eu acho que hoje em dia tá muito chato. Porque as pessoas têm que entender que é individual. Tanto o treino de planilha de vocês, eu faço, é individualizado, cada um com seus objetivos, cada um com sua. Cada um com a sua genética, né? Isso, Senão não teria os exames genéticos. exatamente. E a parte de alimentação, suplementação, tem que ser Não, individualizado. não, até porque a Priscila, ela tem um estilo de vida, ela mora com uma pessoa, a Sheila também, né? Precisa ter uma genética. Sim. A Priscila tem um perfil de gasto calórico diferente da Sheila, então não dá pra gente fazer tudo igual, porque não vai dar certo. Por isso que a dieta do vizinho não funciona.
Até vou perguntar, já me perguntaram, mas você faz os desafios. Os desafios é um despertar para essas pessoas que estão buscando uma mudança com um custo muito mais barato, com a gente ali 100% ensinando vocês. Ali tem muita Os desafios são um aprende start, muito, né? né? São start, sabe? E eles super funcionam porque pega essa galera aí que às vezes não. Tem gente que não tem, que às vezes não tem condições de estar pagando uma consulta, né? Então eles são para essas pessoas. Tem pessoas que gostam porque se sente motivada. E vou falar que é legal que cada final de desafio, quem faz o que a gente pede, que são aquelas que estão mais ali dentro do desafio, né? As mais caxias As mais ali. caxias que postam, que fazem e que fazem ali o checklist diário, elas têm melhores resultados, sempre tem uma média de perda de peso muito parecida, É verdade, né? sabe? Sempre. Então, assim, o movimento é muito importante. E a corrida também tem disso de grupo, né? Então, ali é um momento que não é individual, mas é que nem eu sempre falo, não vai ser sempre assim, vai ter um momento. Mas tô que vários que fazem os desafios, chega uma hora que elas fazem as consultas, fazem os treinos Eu acho que esses particulares desafios. para poder focar na delas. E às vezes elas voltam no desafio porque se Pra sentem voltar pro foco. motivadas. Então, né? Então, por isso que, tipo, a dieta não, nunca vai ser igual, a dieta da influencer, da blogueira. A minha dieta não é igual a da Sheila, E e sem nunca vai dar contar que igual. as blogueiras postam o que elas querem mostrar, né, gente? É, daí as pessoas perguntam, claro que a gente tem um perfil muito parecido. Você tem um estilo de treino que vai ser muito parecido, sempre, porque é o estilo da Sheila. Então, assim, só que para cada aluna vai ser um tipo de Sheila, de De treino, Sheila. de Sheila. Também. Também. Depende de como você me trata. É. E eu tenho um perfil de planejamento alimentar, mas para cada uma vai ser um perfil. Então, hoje, até mesmo as minhas consultas, né? Elas são muitas vezes eu faço o cardápio na hora, quando é um caso mais de boazinha, eu consigo fazer na hora. E eu vou discutindo, o que que você acha? O pão aqui, o ovo aqui, pode ser esse iogurte, porque fica muito mais fácil eu com o paciente discutir a dieta dele dentro do que é possível. Eu gosto de iogurte, mas agora a gente vai ter que diminuir. Posso deixar uma vez a semana? Daí vamos ver como é que tá a semana que vem. Inclusive, hoje até nos atendimentos, né, Sheila, é uma novidade, eu faço checklist semanal. Então, toda semana eu converso com todos os pacientes para ver como é que for o quê? A questão dos hábitos e do comportamento. Sono, água, treino. Como é que você Para a se mulher sentiu? que fase do ciclo tá, porque daí eu consigo dar, né, um feedback para eles e ajustar para não desistir. Então, eu tô mais ainda com o paciente, né? Os pacientes que me Depois conhecem que. sabem que eu E, sou e, uma nutricionista bem e tu presente na sabe vida que. deles. Cara, isso é muito legal, porque assim, ó. Chatonilda não, né? Sou bem Não, legal. não, não é. E eu acho isso muito importante, porque Meu Whats acontece é muito das bem pessoas. É bem acessível. até sábado e domingo, gente, porque é tanto amor, é tanta missão, então até quando eu puder ser assim, e depois eu não sei como é que vai ser. Mas eu vou Mas não depois estar. das 8. Não, depois das 8, eu sou meio, depois das 8 eu não Não, mas respondo, tá mas outro certo. dia eu Depois, respondo. depois das 8, Mas é uma os questão, pacientes já deveriam estar se arrumando pra dormir também. é verdade, Então, falo, higiene do sono, vou higiene do responder sono, depois. galera. Não, Coloca ali, estou fazendo minha não, higiene mas do elas já sono e você. respondem. Ah, eu vou mandar agora, mas sei que você vai responder Ei, amanhã. não, não, coloca a mensagem automática assim à noite. Estou fazendo minha higiene do sono, você deveria estar fazendo o mesmo. Boa Não, noite, mas amanhã assim, mas conversamos. realmente eu deixo o meu WhatsApp ali porque pra mim é super importante entender quem tá ali, né? Porque é um ser humano. Porque às vezes você atendeu comigo, semana que vem entrega dieta, mas naquela semana até entregar dieta aconteceu alguma coisa talvez muito forte na tua vida que eu não tô sabendo. Então eu mandando o checklist, eu sabendo, eu consigo entender o que que tá acontecendo na vida do paciente para ele se manter nesse resultado melhor, sabe? É uma coisa nova agora, mas estou bem feliz, porque vai ser mais automático, assim, mas ao mesmo tempo vai me trazer bastante informação e eu consigo responder mais rápido e também vai otimizar meu tempo respondendo os pacientes. E você sabe que, assim, depois que eu fiz. Eu gosto muito de estudar comportamento humano, tu sabe disso, né? Eu faço curso de neurociência. E depois que eu fiz aquela especialização lá que eu te contei, a gente tem muita aula de psicologia lá dentro, psicoterapia, enfim. E eu fiz uma especialização em health coach, né? Que é tipo praticamente um treinador de rotina saudável. E nisso, o que que foca muito? A gente entender, primeiro de tudo, a rotina do teu paciente, do teu É, cliente. Você entender. Por quê? Porque a gente não tem que a gente impor um treino, uma dieta pra pessoa que não cabe na rotina dela. às vezes ela nem quer, Entendeu? ela não tá Não, querendo. e às vezes até a pessoa quer, só que não é o momento, Tem paciente que eu sabe? tenho que às vezes liberar coisas que nem eu como, mas porque Tipo, ali pode ser é melhor meio. aquilo do que Pode não. ser um pouco óbvio isso, mas não é. Porque assim, ó, eu vejo É, muito nutricionista que. A pessoa quer tal resultado. Beleza, top, pega essa dieta aqui e faz. Cara, não cabe no orçamento, não não cabe cabe. na vida, não cabe na rotina. É, Cara, eu não consigo preparar tantas refeições pra levar por dia, é, mas eu consigo tantas. Dá pra trabalhar com isso, sabe? Então, assim, ó. A gente tem que entender a rotina da pessoa, tem que entender como que é a vida dela, como que é a condição financeira dela. sim. Tem muita coisa que a gente tem que entender quando a gente vai prescrever um treino e uma alimentação, né? Uhum. Até pro treino, gente. Às vezes eu quero que a pessoa corra 4 vezes na semana, mas ela não consegue. Não.
Ah, não, beleza, então vamos mudar isso aqui. Sim. Eu tô com um casal de alunos que tá se preparando pra maratona. Eles falaram assim, ó, eles vão correr em Porto Alegre agora, começo de junho. E eles falaram, Sheila, eu não tô conseguindo correr o volume de corrida, porque eu não consigo correr 2 horas num dia. Sim. No final de semana, sim, mas dia de semana eu não consigo. Aí o que que você faz? Vai lá, adapta a planilha de corrida pra eles correrem mais dias na semana, mas com volume menor, porque daí eles conseguem encaixar, sabe? Então, assim, tudo isso você tem que pensar de forma individualizada e que a pessoa consiga. Por quê? Aí que vem o porquê. Porque, assim, ó, quando você passa uma dieta pra uma pessoa e ela não consegue cumprir com aquela dieta, qual que é a sensação? Meu Deus do De céu. fracasso, De fracasso. sabe? E Da qual que é a nutricionista chance dela. e do paciente, Não, né? e a chance da pessoa Porque a gente desistir fala, onde é é que eu errei, enorme. cara? Não, Onde é que eu não prestei atenção? não é, e a chance da pessoa desistir, tipo, É. foda-se, é enorme, assim. E no treino também, às vezes tu quer que a pessoa faça. Às vezes chega aluno ali no dia, chega a pessoa de manhã ali pra mim e fala assim: Ah, Sheila, hoje eu tinha pensado na minha cabeça lá um treino ferrado pra pessoa fazer, pesado, que tem aluno que, né? Eu gosto de aluno que dá o sangue no treino. né? Mas tem dias que o pessoal fala, Sheila, dormi mal hoje, ontem eu briguei com meu marido, minha filha tem um Tô seio, de teve um TPM, problema. né? Ah, eu tô de Depende. TPM, Só mulher. minha filha teve um problema de saúde, enfim. Você não vai conseguir arrancar o 100% da pessoa aquele dia. Entendeu? Aí eu não vou passar um treino que ela vai sair frustrada porque não conseguiu fazer. Eu É vou bem passar um humanizado, treino, né? eu vou passar um treino que vai ser pesado pra ela naquele momento, que no dia que ela tivesse bem ia ser um treino 60%, mas que naquele dia vai ser o 100% dela. E ela treinou e tá tudo certo. Treinou Ela bem, vai ser saiu de lá feliz. bem, talvez vai até melhorar Não o se dia sente dela, triste. Com certeza vai melhorar. Ainda mais atividade física, né? né? Atividade física melhora. O difícil é Meu tirar as Deus. coisinhas gostosas que a gente gosta da vida. Não, eu acho que realmente, a Mas atividade sabe, física você aprende a dessa questão gostar. de ajuste, eu acho que é super importante a gente entender o paciente, mas tem algo que eu falo pra eles que é, tipo, tipo, não tem como discutir. Eles precisam organizar a alimentação da semana. Daí eles falam, mas não tenho tempo, gente. Arroz, feijão, carne moída é muito fácil de fazer. É. Um frango desfiado, bem feitinho, um frango grelhado. Então, é muito simples deixar os brócolizinhos, a cenoura, pronto. Organizei a semana de vocês, né? É. Comprar os ovos para fazer uns ovos mexidos, ter um pãozinho legal à É noite fácil comer saudável. para fazer um sanduíche. Então, assim, às vezes tu não precisa fazer. Às vezes quem vê eu comendo assim, eu como bem colorido, assim, mas é tão simples a minha comida, é tão prática de fazer, É sabe? comida, né, Pri? Eu faço mais elaborado, muito mais para os meus clientes que eu vou atender, né, de personal nutrichef, ou quando eu dou o curso, ou final de semana que eu dou uma elaborada, mas o meu dia a dia é muito básico, sabe? É muito rápido de fazer. E é sempre em grande quantidade, já calculando para mim e para Maria, então não falta a carne moída, um molhinho de tomate, o arroz, feijão, o purê de batata e os Mas legumes. super simples. Super, e repito, gente, não tem problema. Prefiro que vocês repitam algo saudável do que vocês falem pra mim, não tive tempo, eu pedi o iFood de pizza. Não que eu não coma pizza e hambúrguer, eu também como, mas isso não pode fazer parte do dia a dia, isso não é rotina. Isso é pra de vez Quando em a gente quando. tá nos desafios, eu acho engraçado porque todo dia eu mando o mesmo café da manhã no grupo. É, e é o que é E rápido, eu não prático, né? enjoo, eu como É, fruta, ovo e granola. É meu café da manhã de todo sim, é. dia. Pronto, é isso. É isso, a gente tem que adaptar sempre, sabe, pra vocês não desistirem. E vou falar uma coisa, quando eu tô. Tem dias que eu prefiro dormir 15 minutos a mais do que preparar meu café da manhã de manhã. Aí sabe o que eu faço? Eu levo um potinho com granola, 2 ovos cozidos e uma banana. Sim, Deu. que é fácil fazer ovo cozido Vai rápido dizer de que manhã, isso é né? difícil Quando você passa Você me maquiagem, ovo fala, se cozinhou. você me falar que é Quando você faz difícil o café da skincare, manhã saudável, né? Se você me quando falar você que é faz difícil, skincare, o seu ovo cozinhou. é isso, eu desço, boto o ovo cozinhar, boto o café passar ali, ó, É, mas deu, tá são tudo pronto. escolhas, né? Sair de casa, tá tudo pronto. Mas é que é isso, é o que tu falou, é organização, Organização. é só organização, Sim. né? E é isso. Tudo. Você planeja toda Tudo as na suas sua reuniões da vida se semana. resume a organizar a sua E rotina. eu sempre falo para o paciente, você não tem horário para você acordar, para ir para o trabalho, horário do treino, você não tem horário lá da tua agenda que você vai fazer o atendimento, você vai ter que pegar um horário para fazer sua comida. Ou Pronto. para quem não treina, você vai ter que pegar um horário dentro dessa tua agenda, a gente vai ter que achar, nem que seja, comece no final de semana a fazer uma atividade física. Porque às vezes até no final de semana eu consigo fazer o início delas a gostarem de algo, para começarem a ver a importância e botar durante a semana. E quando elas botam durante a semana e elas não conseguem dentro da rotina, que elas têm dificuldade, depois elas falam, Pri, tô com muita falta. É tão gostoso sentir isso. Eu tenho falta de treinar, eu tenho falta Nossa, de comer bem, sabe? quando o E é aluno o que a chega gente é, nesse né? nível, meu Deus, é muito bom, né? E é o que eu sinto, assim. Eu vou viajar, eu não vejo a hora de voltar pra casa somente pra eu cozinhar minha comida, gente, sério. Porque eu gosto de comer fora, mas eu amo, eu prefiro muito mais eu fazer minha comida. Nossa, eu também, eu, E eu pode ser o gosto. melhor E restaurante, assim, ó, gente, depois sério. que tu Eu sou alinha tua meio. rotina, eu sou assim pelo menos. Eu amo a minha rotina.
É Eu verdade. amo estar na minha rotina, fazer minhas É coisas muito bom, né? ali certinho, sabe? Aquela sensação de chegar na sexta-feira, ó, checklist completo. Fiz todos os meus É, treinos, que comi bem engraçado. todo A gente dia. gosta, né? É bom demais. É que, na verdade, não é que a gente gosta, a gente começou a colher os benefícios, né? É. Todos esses frutinhos a gente plantou lá e a gente tá colhendo agora aqui. E eu me vejo assim, que às vezes eu falo assim, tô com 40, tô ficando velha. Gente, a melhor fase da minha vida. Eu me acho linda, sabe? Eu, tipo assim, eu falo, que bom, Eu quero envelheci fazer uma bem. observação que a gente tá tomando café Eu descafeinado. tenho energia, sabe? Eu não tô falando de beleza aqui, de rosto, não tô falando disso, tô falando de dentro pra Ei, fora. energia de gostosa. É isso, Eu tô entendeu? falando assim, eu tô bem, eu tô numa fase que as escolhas são boas, sabe? É. Tá tudo perfeito? Não, não tá, a vida não é perfeita, mas assim, é estar bem numa fase onde eu pensei que eu não ia estar tão bem, sabe? E eu fico pensando, eu falei, graças a Deus que eu fui nutricionista, se eu não fosse, eu com certeza eu ia ter buscado uma nutri pra me ajudar. Cara, e assim, ó, isso que a gente tá falando dessa sensação boa, de você estar numa É, fase boa, isso reflete no profissional, reflete em tudo. bastante Pra tudo. gente é meio complicado eu explicar isso, porque a Pri é nutri, eu sou treinadora. É. Mas eu vejo, assim, ó, muitos alunos que são de outras profissões. Por exemplo, eu tenho uma aluna que é contadora, faz Uhum, consultoria online comigo, ela treinou 10 anos presencial comigo, inclusive eu quero chamar ela aqui pro podcast, a Fernanda. E hoje em dia eu vejo que ela come uhum. super saudável, ela gosta de beber um vinhozinho, mas nada, né, exagerado, assim, chegou Sim. sexta-feira, bebe uma tacinha de vinho ali, ok? Ela, quando eu conheci ela, a Fernanda era sedentária, ela odiava treinar, odiava, ela, tipo, ela assim, eu achei lá, quando eu fico com dor muscular, eu choro de raiva. E hoje em dia ela faz consultoria online comigo Uhum. e treina sozinha e não fica sem treinar. Ela participou Enfim, agora da última prova de corrida, tá que treinando por legal. conta, assim, tipo, por conta não, né, com consultoria, mas, assim, é muito legal de tu ver. E ela fala, eu não consigo não treinar. É, E assim, essa parada de tu organizar e a sensação de você conseguir treinar, comer melhor, não sei o quê. A tua cabeça saber que você está fazendo o certo, cuidando da tua saúde, faz você ser sim, mais produtivo no teu trabalho, faz você ficar de melhor bom não humor para faz, gente, conviver com a tua sério. família. Então, envolve É. muito mais coisa do que só conseguir um shape legal. Não, o shape ele é consequência, né? É a última coisa. É a última coisa. Gente, é a última coisa. Não esperem que vocês vão chegar e voltar com o Todo shape mundo começa maravilhoso. treinando pelo shape e continua E treinando por começa a causa das observar, outras coisas. e começa a observar que o shape é só uma consequência. E daí é Exatamente. tão bom que você solta isso, porque daí parece que tudo melhora, né? Até o resultado que elas tanto desejam, elas nem buscam mais aquilo, É, porque elas às vezes estão numa ilusão de querer fica tão fácil voltar um depois. peso de que elas tinham 20 anos, com 40. Falei, não existe isso, gente. Pelo amor, não existe. Eu desapeguei. Eu assim, Desapeguem do peso de não, 20 anos. quando É eu tenho é uma estar bem foto na minha, idade que vocês estão. com 18 anos eu tinha 47 Eu sei que o quilos. meu corpo de 40 não vai ser o mesmo de 50. É. É isso, entendeu? São as fases da nossa vida, E gente. tem que aceitar, e é bom a gente soltar isso, porque a gente trabalha, isso trabalha muito a mente da mulher, né? Hoje, num mundo onde a estética é muito forte, eu acho que é legal. A gente tem que estar bonita, a gente tem que usar tudo a favor, sabe? Porque eu acho que a gente tá aí, estética, pra deixar a gente melhor. Com Mas a gente não certeza. pode ficar preso e vilão disso, entendeu? Não Não, e pode. você ficar bonito, digamos assim, com um É, corpo saudável, te é. ajuda a E é viver o teu mais corpo, né, e Sheila? melhor. São A as suas gente, o nosso curvas. corpo vai ser pra sempre o nosso corpo, gente. São as Até a suas gente curvas, morrer, né? é o nosso corpo. É, são as suas curvas, é o teu corpo, é a tua genética, que a gente consegue moldar e melhorar, entendeu? Mas, claro, quando chega querer mudar com 40, com 45, já fica um pouco mais difícil. É possível, é. Mas vai ter as renúncias e vai ter que ter várias escolhas Só vai aí, ter que ter mais além dos disciplina, né? alimentos, né? Que nem eu falo, além dos alimentos, porque eu não vou trabalhar só com alimentação. É. Eu vou trabalhar com todos os pilares. Os pilares que eu acredito, que eu utilizo, que são, é Que a gente sabe verdade, que né? funciona, Que né? funciona. E que vai ser sustentável, né? Eu sempre falo, emagrecimento duradouro, né? Ó, Que se leva pra vida. eu perdi quase 7 quilos. É, Mas foram em quantos meses? Foi que a gente começou em agosto? é agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, Perfeito. E fevereiro, não março, engordou abril. mais. 8 meses, gente, pra eu perder 7 quilos. Sim. Mas eu eliminei 7 quilos. É. Comendo saudável, Sem treinando. neura. Eu quero perder mais 2, vai dar tudo certo. E a possibilidade de voltar em 7 quilos é mínima, porque daí ainda mais que tem um emagrecimento mais leve, né? Porque tem massa Não, eu não magra. fiz nenhum Foi de bom. É, sacrifício. não fez? Nunca passou dificuldade, né? Não. Nunca olhou uma dieta com terror. Ai, Meu socorro. Deus do É. céu! E eu falo pra Pri, esse final de semana eu quero comer tal coisa. Tem que ser leve. Mas eu vou fazer um longão de 20 km no domingo. Às vezes a gente que perde 7 quilos no mês não volta mais, depois volta com 14. É, entendeu? É que isso que vocês têm que entender, Paciente que igual a é... Sheila. Hã? Ela vai se mantendo, entendeu? É assim, ó. Não Sem ganhei uma grama. neura. Eu viajei, fiquei 5 dias na Bahia, não ganhei uma grama. Sem E neura. olha, eu Sem, bebi uns drinks, comi diferente, aproveitou a vida. aproveitei lá, não engordei uma grama. E é muito legal quando as pessoas têm medo de viajar, né?
Gente, eu não sei mais o que é isso faz tempo. Então, você que quer uma consulta, É. venha consultar comigo. A não ter Vem mais treinar medo, comigo, fazer alimentação né? com a Pri, Porque vai dar você tudo vai certo. viajar, você vai aproveitar, você vai ficar linda a viagem inteira, porque você vai ter bons hábitos. Porque eu nunca volto também mais gordinha, graças a Deus. Né? Ah, às vezes E volta a gente corre na assim, viagem. eu nunca volto, sempre volto bem, eu sempre volto feliz. E quando tem viagem, eu tô amarradona, não tenho medo de viajar porque eu vou engordar. É tão Sem triste neura, isso. né? E é isso que eu ensino, né, pra mulherada. Eu sempre digo, passar essa suavidade que a gente tem nessa questão, não é da energia, suavidade no sentido Não, energia das não, que a gente é bem escolhas. louca. Isso não... Quem me conhece, pilhada. Não é isso, é passar essa suavidade nessa questão das escolhas, Eu de queria ver alguém não olhar com aguentar. culpa. Se Eu queria quiser. ver alguém Hoje eu cheguei aguentar aqui e passar uma trouxe um semana. pedacinho de chocolate pra Sheila, É verdade. Eu tava me sabe? arrumando, ela foi lá me É um dar um pedaço de chocolatinho, chocolate. Ai, sabe? que Tipo, bem de querida. boa, assim, sabe? Sem neura. Por quê? Porque eu tô na TPM, Sheila. Trouxe chocolate defilar. Quer um chocolatinho? Eu te dou aqui porque eu tô na TPM. Eu Mas foi um senti quadradinho. vontade. Mas assim, isso que é legal, essa permissão, que se fosse em outros tempos, até eu como Nutri, talvez há 10 anos atrás, cara, 15 anos antes da Maria, eu com certeza ia comer a barra inteira, sem ter entendimento nenhum, sabe? Então hoje eu consigo ter esse equilíbrio também. Não como umas besteiras, né? Mas a gente come A também. gente come, né? Mas é pontual, Mas. né? E aqui, ó, tá aqui, tem muita coisa que tá aqui. Não, tá tudo aqui, né? Sem culpa, mas sempre olhando na direção certa e fazendo as melhores escolhas, né? Porque muita Mas, gente usa assim, sem culpa, e se sabota e faz tudo errado. pai, vou me permitir. Gente, parem um pouco de se permitir. Vocês estão se Pacientes permitindo vítimas. demais. Não, as pessoas estão se permitindo demais Não é assim. ultimamente. Não é bem assim Tem que que ter equilíbrio, funciona. É, tem que se permitir com consciência. Mas é bom isso, você ter controle, você saber que quem não comanda o alimento, né? Você não ter medo do alimento, isso é bem importante também. É verdade. Não, e daí é isso, né? É, quando a gente tá com a cabeça boa, a gente toma melhores Exato. decisões. E eu acho que isso vem com a idade também, né? Com a Maturidade acho que idade, com traz isso, né? maturidade. Mas, voltando ao assunto do sono, quando você tá dormindo bem. Não, daí não tem. Não, quando você tá dormindo bem, que você tá com o teu cortisol ajustado, com tudo ajustado, você consegue pensar melhor. Quando você tá com o sono Muito, desregulado, a gente age muito mais impulsivamente, principalmente na questão da alimentação. Eu pego muita mulher que tá super bem resolvida em várias coisas e o sono é um grande problema, gente. E às vezes eu falo assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir botar na cabeça dela que não é a dieta, é o sono, sabe? E ela tem dificuldade, assim, as crises de... Não é uma compulsão, é um desequilíbrio nas escolhas e sempre buscando coisas doces. Às vezes não é, não como doce, mas quer comer pão à tarde, quer comer chocolate, gostoso. daí às vezes pulou café da manhã, treinou em jejum, não dormiu mal, fez tudo errado. Mas sem estratégia. né? Sem estratégia, fez tudo errado. Não, você não posso fazer isso, né? A minha próxima meia tem um desafio que eu vou fazer em jejum. É? Ah, Vai ser um legal. test drive, né? Vai ser, pra ver como é que vai ser. Ai, Contando ai. pra Sheila agora. Meu Ela Deus. sabe que a gente faz Não, não. a gente faz bonitinho estudando. A gente faz sabendo o que tá fazendo, né? Não Sabendo, faz na porque loucura. eu sou melhor performance em jejum. Eu acho que eu dou conta, assim, sabe? Então, eu vou começar a fazer. Mas tudo muito monitorado, né? Dormindo bem, me alimentando bem, com os meus hormônios bonitinhos, com o meu cortisol legal. Mas é legal que a gente testa na gente pra depois usar com os alunos, Então, pacientes. cuide, gente, o sono, cuide, né? Vamos sair daqui falando em sono. Vamos sair daqui falando só sobre sono no Instagram. Gente, mas acho que era isso, né, Pri? Acho que é. Já tá anoitecendo. Sim, lindo aqui. Ai, Pri, foi muito legal. Muito obrigada por todas as informações, por tudo. Sucesso sempre, né? Sucesso sempre Maravilhosa, pra gente. pra frente. E é isso. Fazendo acontecer. Obrigada, tá, pelo Obrigada, convite. imagina. Fiquei feliz que você foi a primeira convidada. E é isso. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir aqui o nosso podcast.